Olá, gente. Obrigado. Quero agradecer mais uma vez aí a Praxis PC pelo convite, participar desse simpósio. Estamos chegando ao final. Quem aguentou aí até agora, muito bem, isso aí. Vamos aguentar mais um pouquinho. Eu vou procurar não ser chato na minha apresentação, porque eu já sei que está todo mundo já nas últimas, louco para terminar, né? Enfim, mas vamos lá então. Nós vamos falar aqui, eu vou começar a apresentação. Deixa eu só selecionar aqui para vocês. Então vamos lá. Minha esposa Luísa é psicóloga, ela e eu temos um trabalho, nós somos os Angels, já estamos aí há quase 10 anos trabalhando, principalmente com autismo, né? E no nosso Instagram, nosso Facebook, enfim, tem bastante material lá que a gente coloca sobre o nosso trabalho, fiquem à vontade para nos visitar. Tá? O que eu vou falar agora um pouquinho para vocês, finalizando o nosso simpósio sobre psicopatologias da infância e da adolescência, é sobre o neurodesenvolvimento, os fatores de risco e de proteção. Tá? Bom, para a gente poder entender um pouquinho o que são fatores de risco de proteção do neurodesenvolvimento, a gente precisa entender o que é então, o neurodesenvolvimento. Né? Que fase é essa que a gente está falando e que a gente está chamando então de neurodesenvolvimento? Tá? Essa figura aí que eu estou mostrando para vocês, ela mostra etapas aí do desenvolvimento, desde a concepção até a vida adulta. Né? E eu quero chamar a atenção para vocês de alguns momentos aqui que são cruciais então para o neurodesenvolvimento. Tá? Então, o sistema nervoso central, a parte neurológica como um todo, ela apresenta três etapas do desenvolvimento que acontecem aqui nesse primeiro período ainda, durante a gestação, começam e terminam aqui. Né? Cada fase dessa é importante para o desenvolvimento do sistema nervoso como um todo, né? E cada uma delas tem momentos específicos aí para acontecer, apesar de muitas delas acontecerem em conjunto, né, ao mesmo tempo. Além dessas três etapas que vocês estão vendo, que estão limitadas aqui a esse período, então, da gestação, antes da gente nascer, a gente tem outras três etapas que começam ainda nessa fase e que se prolongam. Hoje em dia, a gente sabe, então, que a mielinização, por exemplo, é um dos eventos que vai até o fim da vida. Né? A gente já tem estudos acompanhando indivíduos até os 80 anos de idade, pelo menos, mostrando que ainda há processo de mielinização contribuindo para o desenvolvimento do sistema nervoso. Tá? Para lembrarmos também aí a todos os participantes, existe uma divisão por idade, né, que é a atual da Organização Mundial de Saúde. Ela é essa que considera aí que o indivíduo ele é um embrião até 9 semanas, porque ainda não dá para diferenciar de qual espécie que ele é. Né? A partir daí, quando a gente já consegue ver que faz parte da espécie humana, a gente passa a chamar de feto, então desde 9 semanas até o nascimento. Tá? Após o nascimento, até 28 dias, ele ainda é considerado um recém-nascido. Né? A partir daí, vem as fases um pouquinho mais conhecidas, então, de lactente, o pré-escolar, o escolar. Agora, a adolescência já começa aos 10 anos de idade, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá? E o indivíduo ele é considerado adulto a partir dos 20 anos de idade. Tá? E idoso a partir dos 60 anos. Okay? Bom, de que momento, então, que a gente vai falar hoje aqui um pouquinho para vocês, a gente quer, então, focar no neurodesenvolvimento, quais etapas aqui a gente sabe que está desenvolvendo até o final da vida adulta, mas a gente quer chamar a atenção por um período um pouquinho mais limitado. Né? Então, esse período que vai desde a concepção até a adolescência seria aí um período, então, crucial. É claro que quanto mais precoce, mais desenvolvimento acontece, né? Aqui nesse período o crescimento é muito grande, o desenvolvimento do sistema nervoso central ele é muito grande, tanto que todas as etapas
que antes de nascer já aconteceram e ainda algumas ainda estão acontecendo, mas nesse momento do nascimento já passamos por fase de formação de todo o sistema nervoso central. Temos alguns momentos ainda importantes aí no final da primeira infância, antes até da adolescência, e é desse período que a gente quer chamar mais atenção agora, tá? Então, vamos dividir dentro desse período do neurodesenvolvimento 3 momentos específicos que possuem aí fatores de risco e são momentos em que a gente pode ajudar, contribuir, né? Isso também é importante a gente procurar entender que sempre que a gente tem uma janela de risco, é uma janela também para a gente poder atuar, né? Para a gente poder agir de maneira a proteger esse desenvolvimento para que ele aconteça da melhor maneira possível, tá? Então, o primeiro momento seria esse momento já da concepção e a gestação, como vocês viram ali no gráfico. Outro momento importante é o momento do parto, tá? E um outro terceiro momento seria, então, esse período já da infância e da adolescência. A cada momento aí do desenvolvimento possui características próprias e por isso que a gente está separando assim, tá? Quando a gente fala da concepção e da gestação, nós estamos falando de fatores de risco de proteção, principalmente da embriogênese, da formação, então, do embrião e desse indivíduo no seu momento mais precoce, né? Quando a gente trabalha com a infância e a adolescência, a gente já está trabalhando mais com amadurecimento, né, desse sistema nervoso. Ele já está praticamente formado, ele vai amadurecendo ali ao longo desses anos, principalmente depois da adolescência até o final, né, da nossa vida. Tá? E no período do parto é um período que pode intervir tanto em uma fase quanto na outra, né? Tanto na embriogênese quanto no amadurecimento cerebral, principalmente se o parto acontecer precocemente, né? Um parto prematuro, então o indivíduo ainda não está totalmente formado, né? O embrião ainda não completou ali o seu período de formação, a embriogênese não está totalmente formada, e o parto então pode interferir tanto num processo quanto no outro. Tá? Bom, vamos falar agora então dos fatores de risco e de proteção. Tá? Ao final nós daremos um espaço para as perguntas, tá ok? Então vocês podem ir escrevendo aí, fazendo as perguntas. Nós vamos separar e tentar responder tudo ao final, tá ok? Então, fatores de risco e de proteção, nesse primeiro momento que a gente chamou de concepção e gestação, seriam os fatores, então, pré-natais, antes do nascimento da criança. Dentro desse período, eu queria também destacar 2 momentos importantes. Tá? Um primeiro que seria da combinação genética do casal em si, né, dos genitores aí que vão dar origem a essa nova criança, esse novo ser, tá? E da saúde da gestante. Tá? Então, são 2 momentos aí diferentes e importantes, em que cada um deles vão ter aí fatores de risco e de proteção específicos. Okay? Vamos começar, então, falando dessa combinação genética do casal. Então, aqui a gente vai ter que ser bem pouco romântico, né? Então, tirando essa questão da gente se apaixonar por alguém e acabar se relacionando, e, enfim, a gente está sendo assim bem racional, bem pé no chão, e vamos falar de algumas coisas que podem ocasionar, então, que seriam considerados fatores de risco para problemas no neurodesenvolvimento da criança. Tá? Então, quando a gente tem uma combinação onde os indivíduos dessa relação têm o mesmo origem, né? Ou seja, têm uma consanguinidade, são parentes entre si, e isso, ao longo de toda a história da humanidade, a gente já viu que aumenta bastante o risco de que se desenvolva algumas síndromes genéticas, enfim, vários problemas aí. Né? Então, é importante na hora de escolher o parceiro a gente evitar a consanguinidade. Okay? Parentes biológicos de primeiro grau com algum transtorno. Tá? Então, quando a mãe ou o pai já apresentam algum transtorno do neurodesenvolvimento, isso é um fator de risco. Né? A chance de que o filho desse indivíduo tenha também um transtorno do neurodesenvolvimento aumenta bastante. Okay? Então, na hora de escolher aí o parceiro, é importante você já fazer
aquele questionário e perguntar se não, você tem algum transtorno, não, se tiver, eu nem quero mais me relacionar, né? É bem assim que a gente faz mesmo, né? Bom, enfim. A presença de transtornos em outros membros da família, né? Pode ser que o próprio indivíduo não tenha um transtorno, né? Ele em si, quem vai ser o genitor ou a genitora não tenham, mas na família deles tenham alguns transtornos, então outros parentes, né? Por exemplo, na família materna, a irmã da mãe pode ter algum problema, pode ser a avó dessa criança, pode ser que tenha algum problema. Isso também é considerado fator de risco, né? Como exemplo, eu posso dizer aqui da dislexia, né? Quando você tem uma história, principalmente na família materna, de dislexia em qualquer parente ali, como eu falei, pode ser a tia, pode ser a avó, isso aumenta bastante a chance de que a criança também apresente dislexia, né? Um transtorno do aprendizado. Enfim, a idade parental avançada, ou seja, o genitor que já está numa idade mais avançada, né? Depois dos 35 anos já começam a aumentar aí a incidência de algumas síndromes, alguns transtornos, né? E quanto mais velho, maior é a chance. Isso é fácil da gente entender, uma vez que grande parte aí dos transtornos tem uma base genética, né? Não é uma base genética simples, normalmente é uma base genética complexa, né, multifatorial. Enfim, quanto mais tempo demora para o indivíduo utilizar, então, esses genes que ele já tem, maior é a chance, né? Principalmente se a mulher tiver uma idade mais avançada, né? O homem também, né? Mas o homem menos porque a produção dele de espermatozoides ela é feita no momento em si, né? Não demora tanto tempo. A mulher já nasce com todos os óvulos dela. E ao longo da vida ela vai se expondo aí a diversos fatores de risco, né? Radiações e tudo mais, coisas que podem acabar modificando então a estrutura genética desses ovos e quanto mais idade ela tem, maior é a chance então de acontecer alguma síndrome, algum transtorno. Bom, vamos falar então a parte dessas questões, todo mundo já sabe agora, quando se encontrar, tem que pedir o relatório inteiro, saber da família toda, para não se juntar com alguém e aumentar o risco aí de ter uma criança com algum transtorno, né? Isso não é 100%, tá, gente? Você pode fazer e não ter nada e mesmo assim acabar acontecendo. Enfim, temos outros fatores aí pré-natais, por exemplo, que vamos falar agora da saúde da gestante, como a gente já tinha dito, que é outro momento importante ainda antes da própria criança nascer. Então, quando essa mãe ela já apresenta alguma doença, né, doença materna, então pode ser hipertensão, diabetes, né, problema de tireoide, né, doença na placenta dela, que pode acontecer durante a gestação, o obstetra tem que fazer o acompanhamento, a ultrassonografia vai mostrando como está, se está tudo direitinho ou não. Algumas dessas doenças podem aparecer durante só a gestação, se a mãe não tinha antes nem hipertensão, nem diabetes, mas depois que ela é engravida, ela manifesta isso. Então é muito importante que se faça o pré-natal tão logo que descubra aí essa gravidez. Tá? O uso de drogas lícitas durante a gravidez. Esse é um problema importante. Tá? Eu vou destacar aqui, primeiramente, o álcool, né, que é uma das drogas consideradas lícitas. Tá? Agora, o álcool durante a gravidez, ele pode trazer uma série de complicações para a criança. Né? E o álcool, ele não tem, assim, nenhum estudo conseguiu mostrar qual tipo de bebida alcoólica ou qual a quantidade de bebida alcoólica que é em si considerada de risco para o desenvolvimento de algum transtorno nessa criança que está sendo gerada. Tá? Então, qualquer quantidade, qualquer tipo de bebida alcoólica pode trazer complicações. Tá? Todos os anos, algumas entidades aí envolvidas na saúde da criança, né? Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Paulista de Pediatria, como nesse cartaz
eu estou mostrando para vocês, né, sobre os efeitos do álcool. Todo ano, essas entidades procuram fazer campanhas aí, trazendo a atenção do público de que o álcool ele pode trazer uma série de complicações no desenvolvimento da criança. Tá? Aqui embaixo tem um link, que é desse site, né, esse site da gravidez em álcool.org.br. Esse é um link aqui que nesse site vocês encontram sem dificuldade para poder baixar uma apostila, um manual deles falando sobre os efeitos então possíveis, né, para o feto e até para a gestante, se não me engano, do uso do álcool durante a gestação, tá? Então é muito importante. Agora, uma coisa que eu preciso também chamar a atenção de vocês é que não existe assim, não existe não. A gente falou então de fazer o pré-natal e de fazer o acompanhamento a partir do momento em que se descobre a gravidez, né? Mas muitas vezes a mulher descobre que está grávida já com 4 semanas de gestação, né? É muito raro a gente ter alguém que descobre a gestação com menos do que isso, que já estava planejando, estava seguindo. Na grande maioria das vezes, aconteceu de engravidar, estava até nos planos, mais ou menos, se viesse não tinha problema, mas uma grande parcela também acontece até sem estar em planejamento nenhum. E quando a mulher descobre que vai fazer a ultrassonografia, já tem pelo menos 4 semanas aí, né? E não sei se vocês se recordam, eu vou até voltar aqui para vocês, para lembrar direitinho. Olha, ó, a neurulação, vou aumentar de novo, ela já estava acontecendo antes da 4 semanas. Ela já começa de 2 para 3 semanas, já tem neurulação acontecendo. Então você imagina que a mulher descobre essa gravidez já com 8 semanas, com 10, 12 semanas. Já aconteceram muitos eventos aqui. Já aconteceu neurulação, já aconteceu a proliferação. Enfim, isso não é incomum. Adianta interromper o uso do álcool daqui para frente? Bom, em parte adianta, né? É sempre bom, que a gente não tem nenhuma medida aí que seja considerada segura, enfim, quanto menos exposição, melhor. Mas uma fase importantíssima do desenvolvimento já passou, né? Então, se já estava fazendo uso de álcool nesse período aqui, já pode ter comprometido, tá? Então, isso é muito importante. Vamos guardar esse momento aqui que eu mostrei. Eu vou voltar lá para onde a gente estava, porque outras coisas que a gente vai falar aqui na saúde da gestante também tem a ver com esse momento, né? Então, o uso de cigarro, né? O cigarro ele tem vários compostos, né? Nicotina, monóxido de carbono, enfim, entre uma série de outros aí. Todos esses compostos trazem algum tipo de complicação, podem trazer algum tipo de complicação, né? São várias, não vamos ficar esmiuçando aqui hoje o que cada coisa, cada substância dessa pode comprometer, mas, enfim, são fatores de risco importantes para o desenvolvimento. A gente, inclusive, tem, para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né, o único fator assim, que se mostrou estatisticamente significativo do aumento da incidência é o uso de cigarro durante a gestação. Tá? E aqui, mais uma vez, a gente lembra, se a mulher só descobriu que estava grávida com 8 semanas, 10 semanas, 12, se estava fumando naquele período anterior, isso já pode ter contribuído aí para o desenvolvimento de algum transtorno. Tá, ok? É claro, descobriu, é sempre bom interromper. Agora, também não adianta a gestante parar de fumar e ela continuar convivendo num ambiente com muito cigarro, é o que a gente chama de tabagismo passivo, né? Ou por conta do trabalho dela, ou até mesmo por conta dos outros familiares em casa, né? Esse tabagismo passivo ele também leva a sérias complicações. Tá? Então, nós temos vários estudos aí mostrando pessoas que convivem com fumantes e as lesões, às vezes, pulmonares são tão graves quanto a de quem fuma diretamente. Tá? Então, em se pensando aqui nesse período de gestação, na saúde da gestante, é importantíssimo que não faça uso de cigarro.
Valproato de sódio, para quem não conhece, é uma medicação, é um anticonvulsivante, né? E também pode trazer sérias complicações, né? Então, mulheres que têm epilepsia, que fazem uso dessa medicação, se estiverem planejando engravidar ou assim que descobriram a gravidez, o ideal seria, né, como eu vou falar daqui a pouco, que nem tivesse mais fazendo uso, mas muitas vezes é uma medicação necessária para o controle das crises, ela tem que ser interrompida imediatamente, né? É uma medicação que pode trazer muitas complicações, tá? Inclusive, hoje em dia, muitos estudos em autismo, eles são feitos em modelos animais, né, com ratos, e o valproato de sódio ele é utilizado para desenvolver, então, o autismo nos ratos, para que se possam estudar, então, efeitos de diversas outras questões em cima desse rato com o autismo, ok? Bom, o uso de drogas ilícitas, mais ainda, né? Se as que são consideradas lícitas já podem trazer tudo isso de complicação, você imagina as ilícitas, tá? É difícil a gente separar e dizer especificamente o que cada uma pode trazer de complicação, porque as pessoas que procuraram investigar isso, fazer os estudos nesse campo, elas encontram assim que é muito difícil você ter um usuário de uma droga exclusiva, né? Então, grande parte das vezes elas também fumam cigarro e também usam bebida alcoólica, e aí é difícil você dizer o que gerou de problema naquela criança, porque tem mais de um fator de risco ao mesmo tempo. Dificilmente você tem única e exclusivamente a exposição a uma droga específica para poder saber o que aquela droga pode causar de problema, né? Mas também trazem sérias complicações. O ideal também é que não se faça o uso desse momento algum, né? Os fatores nutricionais da gestante são muito importantes, né? Ela está produzindo um ser ali que está crescendo bastante, está gerando célula, então ela precisa estar bem nutrida para poder nutrir também este serzinho que está crescendo, como eu falei. Tá? Então, um dos mais falados, que é o ácido fólico, que é muito importante, né? O ácido fólico da vitamina B6, para poder proteger, então, o desenvolvimento neurológico dessa criança. Mais uma vez, eu lembro para vocês, tá? Se ela descobriu a gravidez já com 3, 4 semanas de gestação, ou mais, às vezes com 8 semanas, 10, 12, já passou um momento importantíssimo do desenvolvimento neurológico dessa criança e começar o uso do ácido fólico a partir daí, ou interromper o uso dessas substâncias a partir desse momento, muitas vezes já não adianta mais, porque já passamos ali aquele período de desenvolvimento em que era importante que já tivesse um aporte adequado de ácido fólico. Então, assim, toda mulher, né, em idade fértil, com vida sexual ativa, o ideal é que já estivesse fazendo a abstinência de drogas lícitas e ilícitas e já estivesse fazendo um aporte nutricional adequado, inclusive com reposição de algumas vitaminas aí que são mais difíceis para o nosso organismo armazenar, né, como o ácido fólico. Porque se acontecer de engravidar, pelo menos já está fazendo tudo que pode para proteger aí o desenvolvimento dessa criança. Né? E aí, mesmo que descubra com 5, 6 semanas, tudo bem, porque já estava fazendo tudo que tinha que estar fazendo desde o início. Tá certo? Bom, vamos falar agora dos fatores de risco e de proteção no momento do parto, né, os perinatais, ou seja, imediatamente antes, durante o parto e logo após o parto. Né? Isso também é um momento muito importante, crucial. Infelizmente, a nossa assistência de saúde, em alguns aspectos, deixa a desejar bastante, mas é importante que todo mundo se envolva nesse processo. Né? Tanto equipes médicas, de enfermagem, quanto as pessoas que vão utilizar esse sistema. Né? Então, essa ideia de hoje em dia de ter parto em casa, de fazer de maneira natural, eu acho importante que a gente pense o que significa, então. Não adianta a gente viver uma vida totalmente fora do que seria o natural e simplesmente na hora do parto querer que o parto seja natural, né? Que seja humanizado, que seja humanizado não é bem o termo, né? Humanizado tem que ser sempre em qualquer lugar que a gente faça esse parto, mas que seja
esse parto mais caseiro, vamos dizer assim, né? Usando a banheira de casa, enfim. Não estou dizendo que não pode fazer isso. Pode fazer, desde que a gente leve em consideração diversos fatores. O pré-natal foi bem feito, existe todo um acompanhamento, a criança está se desenvolvendo adequadamente, está tudo bem preparado, é uma mãe que já passou por alguns treinamentos, já pode não ser mais o primeiro filho, de repente é o terceiro filho, já é mais fácil o processo, né? Quanto mais filho a mulher tem, mais fácil é o momento do parto dos filhos seguintes. Tudo isso a gente precisa levar em conta, porque esses eventos que acontecem aí no momento do parto, um trabalho de parto demorado, onde a criança fica ali em sofrimento, custa a nascer, ou que acontece algum tipo de infecção, isso pode levar a uma série de encefalopatias, de complicações aí neonatais. E hoje em dia, ainda no Brasil, a principal causa de paralisia cerebral é a asfixia neonatal, ou seja, a falta de oxigenação para essa criança, que pode acontecer tanto antes do nascimento quanto durante e imediatamente após. Então, é importante. Quando acontece tudo bem, tudo é ótimo, é maravilhoso. Agora, quando dá algum problema, aí não é legal. Então, a gente tem sempre que jogar pensando no se acontecer algum problema, como é que a gente faz. Não dá para a gente tentar fazer o parto e não levar em consideração isso, né? É expor essa criança a um risco grande de complicações. Né? Então, se a gente quer pensar em proteção, a gente precisa pensar nisso, temos que proteger. Tá? E não só a criança, né? A mãe também pode passar por uma série de complicações. Né? Um útero lá que não evolui adequadamente, uma placenta que não cria, tudo isso pode fazer a mãe ter também uma série de complicações. Tá? Muito baixo peso ao nascer. Quando a criança nasce com menos de 1.500 gramas, isso é um fator de risco, né? Para lesões aí no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento, tá? Alterações desse neurodesenvolvimento. Então, muito baixo peso ao nascer. Como é que a gente faz para melhorar isso? Né? A prematuridade também é um fator de risco, né? Aumentado. Então, mais uma vez, como eu falei, quando a gente cuida direitinho da saúde, se a gente já, na escolha do parceiro, já viu um parceiro que não tem nada ali para ter nenhum transtorno e tal. Se a gestante está fazendo ali o seu acompanhamento direitinho, vem evoluindo muito bem, com a sua saúde bem preservada, a nutrição e tudo certo. Na hora do parto, tem uma equipe preparada para poder auxiliar em tudo, a gente minimiza bastante a chance disso acontecer. Né? Mas, eventualmente, a criança acontece de vir com baixo peso, né? Nasce precocemente, quer dizer, antes do tempo, prematuro, e tudo isso pode ser um fator de risco. Tanto que essas crianças que já nascem com baixo peso ou que são prematuras, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que já sejam encaminhadas para receberem o que a gente chama de estimulação essencial, tá? Com equipe multidisciplinar, pode ser composta por fisioterapia, terapia ocupacional, psicometricista, fonoaudiólogo, enfim. Mas para garantir que essa criança que tem um risco já aumentado de desenvolver algum problema no seu desenvolvimento, ela não tenha esse problema, né? Porque quando já tem algum atraso, já tem um atraso. A gente não quer que tenha o atraso, a gente quer se antecipar a isso. Tá? Quanto à prematuridade, aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa importante. A gente considera prematuro quando nasce com menos de 37 semanas, tá? Mas 37, 38 semanas já seria considerado dentro do normal, né? Abaixo só de 37 que seria prematuro. Mas nós da neurologia, nós acompanhamos muitas crianças que vêm para a gente com atraso no desenvolvimento e a gente percebe, né, uma percepção que a gente tem de que essas crianças que nascem com 37 semanas, 38 semanas, elas tendem a se comportar e a se desenvolver de modo muito mais parecido com as que nascem prematuramente do que com as que nascem a termo, com 39, 40 semanas de gestação. Então, a gente tem uma percepção nossa de que esse ponto de corte 37 não é o mais adequado. O ideal seria a gente cortar em 38 semanas. Então, assim, 39, 40 seria o ideal. 37, 38 deveria ser considerado como prematuro. Algumas crianças que nascem nesse período, até porque a gente sempre tem
um erro aí de medição da ultrassonografia tem um erro de 1 até 2 semanas, pode dar. Então, a gente, na verdade, pode estar fazendo um parto com 37, que na verdade tem 35, né? Ou com 38, que na verdade tem 36, ok? Então, isso também é um fator importante quando a gente pensa aí, né, na hora de ter o filho, tal, é um fator de proteção importante. A gente conseguir levar, então, essa gestação de maneira adequada até 39, 40 semanas. Okay? Os fatores de risco de proteção da infância e da adolescência, né, os considerados pós-natais, então, depois que essa criança já nasceu e que ela está ainda pequenininha ali na primeira infância. Mais uma vez, os fatores nutricionais são muito importantes, né? Então, a amamentação adequada, né? Não existe leite materno que seja considerado fraco, qualquer coisa nesse tipo. É o alimento ideal para a criança até 6 meses de vida. Tá? Agora, amamentar não é um processo, hoje em dia, pelo menos, tão natural assim como as pessoas colocam. Né? Natural que eu digo no sentido de que toda mulher sabe como fazer de maneira correta, adequada. Né? Não é bem assim. Existem posições adequadas para a gente colocar a criança, existem maneiras adequadas de a gente fazer isso, tem todo um treinamento para que essa amamentação ocorra adequadamente. Né? E toda mulher tem que receber esse suporte. Né? Tanto do seu companheiro, da sua companheira, seja quem esteja ali exercendo esse papel ao lado dela, né, tanto da equipe de saúde. Né, ainda na maternidade, é importante que se dê essa orientação para a mãe, se ensine adequadamente como que faz para amamentar, porque não é algo que todas as mulheres vão conseguir fazer de modo assim tão fácil. E isso pode fazer a criança, então, largar essa amamentação, largar esse peito antes da hora, né, antes de 6 meses. E nenhuma fórmula infantil, por melhor que seja a modificação, é a mais adequada, né? Em comparação com o leite materno, não tem comparação, na verdade. O leite materno é sempre melhor. Então, em questões nutricionais, quanto em outro fator, né? Que eu vou falar já já, que são os fatores imunológicos, a proteção para as infecções. Tá? Então, lesão cerebral traumática, eu vou lembrar aqui para vocês que andador infantil foi retirado o uso, né? Não se recomenda mais o uso, pelo menos ninguém da área da saúde deveria recomendar que alguém utilizasse andador, porque eles aumentaram muito o número de traumatismos crânioencefálicos em crianças com menos de 1 ano de idade. Né? Além de que o andador não ensina a criança a andar, né? Ela ensina a criança a se empurrar. Ela senta no andador e vai se empurrando, ela não anda ali. É diferente do andador externo, em que a criança fica em pezinha, apenas se segurando, se apoiando no andador, né? Igual aquele de galinho também, que ele se apoia só e vai caminhando com as próprias pernas. Esse pode usar, não tem problema. Mas aquele andador redondinho, da criança ficar sentada no meio, apenas com fins terapêuticos, dentro do ambiente terapêutico, se a terapeuta achar que ele vai contribuir em alguma coisa. Às vezes a fisioterapia utiliza, tá? Mas em casa não é para a gente utilizar mais por conta disso. Okay? Quando eu tinha falado das infecções, né, então a amamentação é um grande fator aí para proteger de infecções nessa primeira infância. Tá? Algumas infecções nesse período podem ser muito graves, né, e trazerem sérias complicações ainda. É um cérebro ainda bem no início, ainda quase terminando a sua fase inicial do desenvolvimento, mas ainda com muita coisa para se desenvolver. Então, infecções graves, como algumas encefalites, né, podem acontecer nesse período. Então, a gente precisa vacinar as crianças, a gente precisa amamentar ela direitinho para diminuir a chance dessas infecções acontecerem. Né? A mesma coisa, a exposição a a chance de pegar doenças em contato, por exemplo, com outras crianças em creche. Mas tudo isso a gente tem que levar em conta. Tá? Não estou dizendo aqui que não pode botar a criança na creche, não é isso. Tá? A gente tem ideais a seguir, mas a gente precisa adaptar todos esses ideais à nossa realidade. Okay? Tem gente que não tem opção, tem que colocar na creche. Então, quem trabalha na creche tem que ter esses cuidados todos de proteger para a criança não sofrer trauma, diminuir as chances de infecção, tratar essas infecções tão logo elas apareçam, enfim. Tá? Síndromes metabólicas tóxicas, assim como a exposição a neurotoxinas, por exemplo, do chumbo e do mercúrio, né? Então, pessoas que trabalham com algumas substâncias que são tóxicas têm que ter esse cuidado de não levar para casa, por exemplo, esses produtos de roupa e tudo mais, e acabar contaminando ali a criança. Tá?
Hoje em dia, as nossas tintas, por exemplo, já não podem mais conter chumbo, né? Algumas casas antigas ainda tinham, e tem que ser feita a remoção com uma equipe toda especializada, enfim. Isso também pode trazer sérias complicações. Tá? Produtos de limpeza que algumas pessoas guardam, por exemplo, em frascos de refrigerante, em embalagens que lembram outras coisas do dia a dia da criança, principalmente que ela utiliza para alimentação. Então, guardar cloro em garrafa de refrigerante é um risco. A criança vê aquela garrafa, ela acha que tem bebida ali dentro, que ela pode ingerir e acaba bebendo, se contaminando, se intoxicando. E a gente ainda vê em emergência chegar muita criança assim. Tá? A gente vê muita criança chegar em emergência que pegou o neossoro da mãe ou do pai, que fica ali na mesinha de cabeceira, e bebeu o neossoro, que é facinho, frasquinho, tal, gostosinho, e traz uma série de complicações. Tá? A criança precisa ficar em observação e tal, e muitas vezes até pode trazer problemas maiores. Então é importante a gente cuidar remédios, substâncias que a criança possa se machucar, né? Assim também como uma lesão traumática, a gente tem que abaixar em casa e dar uma olhada da visão da criança. O que ela vai ver daqui? O que pode ser que ela olhe daqui e queira pegar e puxar? A beirinha da toalha que está caindo ali, ela pode agarrar naquela beirinha da toalha da mesa e puxar, e tudo que está em cima da mesa cair em cima dela. Então, isso tudo a gente precisa levar em conta também e cuidar para a criança não se machucar. Tá? Outras coisas são muito importantes, eu queria falar também, estamos chegando aqui no finalzinho, calma, gente, está quase. Outras coisas também são muito importantes, eu queria falar, que podem causar grandes prejuízos no desenvolvimento da criança. Tá? E não só no sistema nervoso central, não, eu quero dizer não só do ponto de vista orgânico, né? Mas o próprio funcionamento dele pode trazer complicações sérias, assim como também o desenvolvimento psíquico da criança. Tá? E acho que vale a pena também a gente pensar o neurodesenvolvimento enquanto também a função psíquica. Né? Então, os padrões de interação familiar no começo da infância são importantíssimos para o bom desenvolvimento da criança. Então, famílias, por exemplo, onde os pais são analfabetos e não têm o hábito de fazer a leitura, isso já é um fator de risco para que a criança possa desenvolver algum transtorno de aprendizado. Então, se nós temos conhecimento de que esses pais não têm isso, a gente de alguma maneira tem que tentar auxiliar, orientá-los, de repente conseguir fazer algum curso para que um desses pais possa ter então a sua alfabetização na idade adulta, para que ele contribua dentro de casa no desenvolvimento da sua criança. Mas importante, eu já vou falar mais para frente um pouquinho, que a gente precisa ter essa visão de todo, tá? E não apenas achar, não, essa família que vai cuidar dessa criança. Não, todos nós que trabalhamos com criança precisamos ver e pensar tudo que pode influenciar não só aquela criança diretamente, mas as outras crianças também. Né? A troca frequente de cuidadores no primeiro ano de vida. Né? Isso é uma coisa que passou a acontecer em algumas famílias. Né? Então, a cada mês tem uma babá diferente, né? Coloca numa creche diferente, ou a própria creche tem uma pessoa que vai cuidar diferente, todo mês troca. Então, o primeiro ano de vida é importante que a criança tenha uma referência de cuidador, né, que não se altere. Né? Nós temos aí vários estudos mostrando que crianças que têm diversos cuidadores no primeiro ano de vida podem ter problemas, por exemplo, em criar laços afetivos mais para frente. Né? Uma dificuldade grande, por exemplo, de fixar o seu afeto em alguém. Então, os relacionamentos, por exemplo, podem trazer grandes problemas aí por conta disso. Okay? E a privação social grave e crônica. Né? Algumas crianças passam por isso, são negligenciadas. Isso também traz uma série de complicações ali no desenvolvimento da criança. Tá? Pode trazer, na verdade. Foram feitos alguns estudos em crianças no período pós-guerra, que ficaram órfãs, né? Onde foi oferecido a elas apenas um aporte nutricional, né? Não foi dado para elas nenhum tipo de afeto específico, e essas crianças apresentam graves atrasos no desenvolvimento. Okay? Então, a história de abuso infantil e de negligência também é muito importante. Tá? Então, crianças que moram em comunidades com muita violência, né, com grandes fatores de risco, onde os pais muitas vezes não são os criadores da criança, né, essas crianças ficam com avós, com outros parentes um pouco mais distantes, com outras muitas crianças ao mesmo tempo.
Tudo isso pode gerar graves problemas aí no desenvolvimento, e isso é importante que todos nós estejamos atentos e que, de alguma maneira, a gente tente melhorar. Tá? Bom, chegando aqui, então, nesse momento final da nossa apresentação, a gente quer lembrar, então, como um resumo, que falar de fatores de risco e de proteção para o neurodesenvolvimento é pensar nessas etapas todas aí da criança. Então, já desde a união dos genitores em si, a saúde da gestante, o momento ali do parto, né, do periparto, logo após o parto, e a criança em si ainda pequeno desenvolvimento até principalmente a idade ali na adolescência. O que a gente precisa, então, que aconteça aqui é o que a gente vai chamar de saúde. Né? E saúde a gente precisa lembrar que é bem-estar físico, mental e social. Tá? Então, a definição, ela coloca todos nós como responsáveis por cuidar de todo mundo. Né? O social é importante, então a gente precisa cuidar do nosso social. Né? Se no nosso bairro está tudo muito bem, então vamos cuidar do bairro seguinte. Né? Se a nossa cidade está tudo muito bem, então vamos ajudar a cidade seguinte. Então é importante que todo mundo participe desse processo da maneira que possa participar, mas que tenha em mente que a gente tem que cuidar da saúde em todos esses estados aqui para que a gente tenha indivíduos desenvolvidos de maneira a exercerem a plenitude das suas habilidades e das suas funções. Ok? Então, mais uma vez, para lembrar, né, essa é uma foto já um pouco antiga, mas é uma foto que mostra aí essa menina que tinha perdido a mãe na guerra, e ela desenhou a mãe com giz no chão e se aconchegou no seu ventre. Né? Vejam que tiveram o cuidado de relatar até que ela tira o sapatinho, porque esse é um solo sagrado. Né? Então, é um momento muito importante, a gente precisa cuidar. Nós, enquanto homens, precisamos dar todo o suporte necessário para as mulheres terem a sua saúde preservada, se desenvolverem adequadamente, né? Protegê-las de todas as maneiras que possamos, tanto física quanto psíquica, enfim, é importante que estejamos ali presentes. Né? As mulheres precisam também cuidar da sua saúde, né? Enquanto antes até de serem já gestantes, né? Durante também o período de gestação. E, mais uma vez, nós, enquanto sociedade, precisamos olhar para todas essas crianças. Né? Eu já estou mais do que estourado aqui no meu tempo, mas eu acho importante falar uma coisa que muita gente não sabe ainda. Né? Então, algumas crianças que estão em abrigos, né, os antigos orfanatos, agora são os abrigos infantis, essas crianças, elas, depois de uma determinada idade, elas têm muita dificuldade em serem adotadas. Muito pouca gente adota crianças mais velhas, né? É o que chamam de adoção tardia. Então, depois de 7 anos de idade, já é muito difícil uma criança ser adotada. E essas crianças, quando elas atingem 18 anos de idade, elas simplesmente são colocadas para fora do abrigo. Elas têm que se virar. Tá? Então, quando começa com 16 anos, elas já são inseridas no mercado de trabalho, mas essas crianças, esses adolescentes do abrigo, eles, apesar de trabalharem, eles não têm, por exemplo, mídia social, eles não têm Facebook, não têm WhatsApp, então eles não criam um círculo de amizades e de pessoas fora do abrigo. O abrigo leva elas para o trabalho, o abrigo busca elas do trabalho. Se o trabalho faz uma festa de fim de ano, essa criança não participa. Né? Essa criança que já está quase se tornando aí com 18 anos, apesar de pela Organização Mundial de Saúde não ser adulta ainda, ser adolescente, mas ela já está quase tendo que sair do abrigo e se virar por conta própria. E quando acontece, quando ela chega aos 18 anos, é isso que acontece. Ela sai do abrigo sem saber pegar um ônibus, sem ter nenhuma referência do lado de fora, porque ela não tem mais vínculo com a família e não conseguiu ter nenhum amigo. E é assim que acontece. Então, nós, enquanto sociedade, volto a falar, nós, enquanto agentes de saúde, nós, enquanto pessoas que se preocupam com o neurodesenvolvimento da criança como um todo, não acabou ainda, elas estão se desenvolvendo ainda. Né? E essas crianças que vão estar do nosso lado. Né? São com essas pessoas que nós vamos lidar, né, diariamente. Então, a gente precisa pensar de que maneira a gente pode modificar isso, de que maneira a gente pode contribuir para que isso não aconteça da maneira como vem acontecendo. O nosso objetivo, é claro, que nossas crianças elas possam
se desenvolver sempre com muito carinho, com muito amor e recebendo tudo que elas precisam para se desenvolverem aí plenas e felizes. Tá ok? Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Então, por fim, ressaltando aí essa importância de que não basta a gente oferecer proteção, alguns fatores ali de saúde, e se a gente não cuida de dar também amor, de dar atenção, de dar carinho, de dar proteção em todos os sentidos, né? Tanto cuidando do indivíduo em si, mas da família também como um todo e da nossa sociedade como um todo, ok? Bom, espero que tenha sido bom para todos vocês terem ficado até agora ao final, como foi para mim. Mais uma vez, eu agradeço o convite da Praxis Psi, ter participado aí desse simpósio e até a próxima. Quem quiser nos visitar, pode ficar à vontade. Qualquer pergunta, nós vamos responder.